Este vídeo vai te ajudar a lidar com aquele ataque da rainha gorda. E4 é o caminho. E5 copiando é o caminho. A rainha saiu. Achei que passaríamos esses dias juntos. Eu realmente pensei que já tínhamos superado a fase dos ataques precoces da rainha. O cara é 1000. Sério, ataque. Não force e não perca a casa. Espera. Podemos ir? Podemos ir para o contra-gambito infantil? Tecnicamente, a melhor opção é mover o cavalo aqui e salvar o peão. Mas vamos para o contra-gambito infantil, sabe? Se divertir um pouco com isso. Assim, você deve mover o cavalo para cá. Dá o peão para ele, move o bispo aqui e foca só em desenvolver as peças. Vamos ver o contra-gambito do garoto. Deixa ele jogar. Cheque. Não bloqueie com a rainha, porque aqui é tudo sobre desenvolver e expulsar a rainha. O plano é mover o cavalo. O bispo aqui parece bom, mas não temos medo. Movemos o cavalo, atacamos a rainha. Ela não pode ir ali. Preparamos a bateria. Bom. Rainha aqui. Talvez ele queira avançar o peão. E eu não sei. Chutar o cavalo e conseguir um checkmate. Podemos fazer roque, mas estou pensando, vamos para D ou D5? Eis a questão. O avanço do peão é tecnicamente um pouco irritante. Não é o fim do mundo. Temos o bispo aqui. Se quisermos muito perseguir a rainha e avançar, podemos simplesmente capturá-la. Então isso é bom. Agora, qual é o plano? D5 é o caminho. D5 ele pode avançar, mas aí pegamos o bispo. Ou pode simplesmente capturar. Eu pego, ele pega. Já tá ficando exagerado esse pega-pega. Eu realmente gosto de rocar. Avanço do peão. E talvez colocar uma torre aqui. Mas sinto que ele pode simplesmente capturar. É exagero. Vamos rocar e focar no alvo. Ok, ele não fez isso. Colocou o peão aqui. Achei que avançar seria o jeito certo de pressionar e buscar algo. Agora D5 parece muito bom, pensando em colocar a torre aqui. Mas vamos posicionar a torre primeiro. Não, se eu fizer isso antes, ele pode repetir o lance. Então a dúvida é torre aqui ou D5? Qual é tecnicamente o melhor caminho? Quero colocar a torre ao lado do rei, mas ele também está a 2 lances do roque. Vamos quebrar o centro. Ele captura, nós capturamos. Ele captura, nós capturamos. E eu quase não quero capturar. É uma loucura. Vamos atacar a rainha. Cara, esse peão tá perdido. Ah, esse peão tá morto. Quer dizer, esse cavalo tá morto. Bispo aqui, rainha, ali salva. Precisamos atacar. Ataque! Então vamos colocar o bispo aqui para espantar a rainha. Se a rainha recuar, colocamos bispo e cavalo ali para continuar expulsando esse teimoso. Ela sempre segue esse caminho. Temos a torre para prender e vencer. Esse é o puro poder do desenvolvimento. Agora temos 2 opções. Bispo aqui para atacar ou cavalo ali para atacar. As duas são muito tentadoras. Não sei qual é melhor, né? O cavalo ali ataca isso e aquilo. Ele pode voltar para defender, mas aí ganhamos um cheque muito suculento. Vamos mover o bispo para cá, não tem volta. E a rainha, sempre temos essa opção. A rainha está totalmente perdida. É uma rainha morta, quase não quero capturar. Tipo, era tão bom. Por que capturar a rainha morta? Ela já não estava condenada? Ok, então, para onde a rainha vai? A rainha foi para cá junto com o rei e o bispo. Agora podemos simplesmente ir lá, prender e vencer. Bem sólido. Temos algo melhor? Tenho um lance de cavalo para cá ameaçando isso, mas acho que não funciona. Ele pode mover o cavalo para cá e se defender. Ou pode simplesmente mover o rei para algum lugar e se salvar. Só captura a rainha e fica feliz. Só pega a rainha e fica feliz, cara. Perdemos o cavalo, ele perde a rainha. E aí, qual é a conta disso?
5 mais 3. Então é meio que bom. E agora só recuperamos o peão. Rainha por uma torre e um cavalo. Nada mal, eu teria preferido o rei, mas não tá ruim. Ele avançou o peão tentando se livrar. Podemos ir aqui, podemos ir lá, mas não queremos trocar. Queremos atacar, e eu gosto disso. Se o cavalo sair de qualquer lugar, posso cortar. E se ele vier para cá, até ficamos felizes, porque isso enfraquece o rei se ele rocar desse lado. Ok, o cara começou a se acelerar. O cheque de bispo não adianta, ele pode bloquear. Queria ter outra torre aqui. Posso mover o cavalo para cá e atacar isso. Se ele capturar assim, ficamos até felizes em abrir o peão. Quer dizer, estamos ganhando. Tá tudo ganho, mas temos que ser um pouco mais ativos. Ele não defendeu porque já está defendido. Posso pegar o bispo ou trazer a rainha para dentro. Atacar o cavalo e o peão. Acho que ele quer fazer roque longo. Faz sentido. Colocar a rainha aqui. Acho que ainda devo colocar a rainha aqui. Atacar o cavalo e esse peão. O roque ele parece bem sólido. Ok, ele avançou porque ficou com medo. Acho que podemos capturar aqui e já atacar o peão. Não, melhor colocar a torre aqui. Explorar o cravamento. Talvez até ganhar um peão. Ele pode capturar aqui, mas acho que isso acaba ajudando a gente. Sim. Agora podemos simplesmente capturar, trazer a torre e ganhar mais um peão. Só precisamos ficar atentos. Podemos ficar presos no último rank. Se alguma torre aparecer aqui, voamos. Isso pode dar problema. Então, sempre atenção ao último rank. O cara ataca a rainha. Podemos dobrar na coluna e ou trazer a rainha para cá. Tá bom assim, né? Atacamos isso, atacamos aquilo e ficamos numa boa. Ok, ele atacou a torre. A questão é, podemos capturar esse cavalo? Assim a gente troca uma torre por 2 cavalos, o que é vantagem. O único problema seria esse, um mate no fundo. Mas felizmente nosso Juicer está lá, guardando. Ele é o ursinho de pelúcia que garante a sobrevivência do rei. Confia no ursinho. Ursinho de pelúcia salva o rei. Salve o rei, isso aí. Agora, se ele recuar, podemos capturar. E o que temos? Temos uma rainha e um bispo por uma torre. Desbalanceamento bem estranho. Claro que é bom pro lado preto, porque 9 mais 3 dá 12 e o cara tem 10. A matemática tá do nosso lado. Mas ele pode tentar algum lance, tipo trazer a torre, dobrar, prender e ganhar. Pode sair do controle, então temos que ficar atentos. Será que só pegamos o peão por pura ganância? Não sei, pode dar problema, tipo torre aqui e ataque duplo. Não conseguimos atacar aquilo. Podemos dar um cheque e cortar, mas no fim estamos só caçando peões. Sim, esse cravamento é bem irritante, não vou mentir. Temos a rainha aqui protegendo o bispo, mas... Oh, ele caiu no cravamento. Esqueceu, mano. Era pra gente ganhar no cravamento, mas foi ele quem acabou levando. O bispo crava esse peão contra o rei. A rainha pode cortar o Juicer. Ele não pode capturar, porque aí a gente ganha. Ganhamos. Então vencemos, certo? Fomos atrás do peão, mas acabamos pegando a casa dos biscoitos. Boa. Não só levamos o bispo, como também atacamos aqui e ali. Já preparamos alguns mates. E ele não tem tempo para dobrar as torres ou algo do tipo. Poderíamos capturar o peão, mas não. Tá lá, pegamos aquele. Mas por quê? Enquanto não cometermos um erro grave, vamos ficar bem. Além disso, o rei dele está muito exposto. Cheque de rainha. O adversário se move. Ele tenta avançar. Damos cheque e capturamos o peão. Assim eu já garanto esse peão. Ok, e agora? Capturo aqui ou dou cheque lá? Oferta tentadora.
Acho que essa é melhor, assim a gente consegue levar todos. Por que levar um peão se você pode levar 3? Se eu der cheque, ele sai. Eu queria capturar com cheque, mas infelizmente não dá. Felizmente dá para pegar este aqui com cheque. Algum peão vai cair. Cheque. Adeus, peão. Todos os peões vão cair. A rainha só engorda comendo biscoito por biscoito. Um biscoito de cada vez. Mais um, outro. Biscoitos grátis. Dessa vez não foi a rainha, foi o bispo. Agora temos 3 peões passados. Ele busca um lance com a torre por aqui. Precisamos ter cuidado. Se eu der cheque, ele também pode tentar prender e ganhar. Então isso é um fator. Eu dou cheque, ele vai para lá, fica mais ou menos seguro. Ah, mas temos essas táticas. Temos essas táticas. A rainha vai ficar alinhada com a torre. Então, se ele parar numa casa clara, em qualquer lugar, damos cheque de bispo e ganhamos. Mas se ele não for para uma casa clara, a torre cai, então é um ou outro. Um dos dois tem que cair e ele vai ter que chorar. Vai ter que chorar, temos o cheque de bispo. Isso simplesmente ganha a torre, porque ninguém a defende. Sim, o cheque do bispo também ganha a torre, porque ela não está protegida. Tanto faz, batata ou tomate. Contanto que a torre caia, estamos felizes. Ele captura, a rainha captura. E a gente leva essa. Essa é nossa. Eu acertei, eu acertei, eu acertei. Não me diga que ele ia chorar por 5. Torre de graça. Torre de graça. Boa. Podemos avançar o peão, promover várias rainhas e fazer ele desistir do xadrez de tanta tristeza. Vamos levar a rainha para o centro. A rainha pertence ao centro. Avança, avança. Eu não sei o que fazer, cara. Pode parecer troll, mas tá tudo tão ganho que eu nem sei como ganhar. Vamos só fazer outra rainha para acabar. Ele quer capturar? Vamos dar cheque. Podia ter sacrificado para simplificar, porque ele ia para lá. Vai tentar parar o peão passado. Mas é assim que ele perde. Damos outro cheque, empurramos o peão. Ele pode sacrificar tentando um empate, talvez. Esse é o plano. Ou pode tentar trazer a torre para cá para evitar. Ok, não temos isso. O rei dele salvou. Se eu der cheque, perdemos o peão. Esse cara tá jogando esperto. Não é legal. Não é nada legal. Muito, muito esperto. E a gente sem tempo. Ok, vamos colocar o bispo aqui e dar cheque desse lado, forçando o rei a se mover para a gente conseguir promover uma rainha. Mas, cara, não é legal ficar querendo ser esperto assim. Me faz trabalhar com uma rainha, 5 peões e um bispo a mais, como se eu tivesse 11 peças extras. Linha de fundo, não exatamente, já que a torre dele tá aqui. Se eu tentar a estratégia da linha de fundo, ele captura o senhor peão, se rende e a gente leva 1.400. Mas tanto faz. Peão E4, o velho lance do peão do rei. Aqui não jogamos defesa siciliana. Versão fake de Caro-Kann. O quê? Cara, o que tá acontecendo? Porque a rainha gorda tá aqui. A gente não vai forçar e chorar por causa disso. Posso fazer aquele mesmo lance de pular com o cavalo e salvar o doce. Mas a gente quer que ele coma doce até ter diabetes, então vamos pular com o cavalo. Damos o doce de graça, ele pega. Não bloqueie com a rainha e tente trocar. Esse não é o caminho, este é o caminho. E agora o que ele vai fazer? Da última vez, acho que o cara moveu o peão D e a gente pulou com o cavalo, partindo para coletar doces sem parar. Então, obviamente, ele não vai mexer o peão D dessa vez. Ele trouxe o espremedor. Então eu posso repetir a mesma jogada. Posso pular com o cavalo e mandar a rainha sumir. A única diferença é que com a rainha eu achei que ele iria lá e pegaria mais alguns doces. Tô meio tentado a pular com o cavalo e capturar aqui, mas agora ele tem a defesa do espremedor, então não é tão bom.
Tô entre fazer roque ou mexer o peão D. As duas opções são tentadoras demais. Será que é ruim avançar esse peão? Por algum motivo não tô com medo disso. Talvez eu devesse. Se for um erro, paciência. Vamos dizer que o desenvolvimento é a chave do sucesso? Ok, ele fez o lance C3. Acho que estava mesmo com medo do salto do cavalo. Agora, o lance D parece muito bom. Ele captura, a gente recaptura, abre a coluna e podemos abater o frango, o que parece bem razoável. Será que o Stockfish aprovaria? Ninguém sabe. Por enquanto, temos uma rainha ativa, levando uma vida ativa e procurando uns docinhos. Tecnicamente, ele pode mover a rainha para cá e ficar feliz em trocar. Ok, cara, preciso do cheque agora. Se eu trouxer o espremedor para cá, tecnicamente ele pode colocar a rainha gorda ali e a gente não consegue o cravamento e a vitória. Parece que teríamos, mas não temos. Se ele fizer o roque, meio que escapa levando o doce. Acho que o caminho pode ser este. Tiramos o espremedor, afastamos a rainha gorda e se ele for para algum lugar conseguimos o cheque. Não a garota, o cheque mesmo. Ah, isso parece ruim. Ele quer trocar e a gente não quer. Então vamos dar uma olhada no frango. E ninguém consegue bloquear. Se ele vier para cá, é quase mate de última linha. Quase como se colocássemos a rainha gorda aqui, cheque, e o rei fosse para o canto, para chorar. E aí o cheque de bispo seria praticamente mate, mas graças ao senhor cavalo não trocamos e podemos simplesmente seguir. Infelizmente não temos aqui o golpe de nocaute. Talvez seja a hora de dobrar as peças porque o desenvolvimento dele tá um caos. Pode ser o caminho. Colocamos isso e a ameaça é entrar lá e empurrar o peão. Mas nunca funciona, porque o espremedor cobre a fuga. Então pode ser um checkmate fácil. Quero dizer, veja, cheque, ele é obrigado a mover aquilo. E depois? Não pode mover isso, não pode mover aquilo, o cavalo tá inútil. Então esse não é o caminho. A única opção dele seria talvez bloquear com a rainha gorda. E aí é rainha grátis pra gente. Além disso, podemos dar cheque do outro lado, fica até bonitinho. Poderia seguir por esse caminho, mas não sou fã. Sou muito mais fã desta ideia. Se ele empurrar o peão G, pegamos o cavalo e engordamos. Esse é o caminho. Não vamos sacrificar achando que capturamos, porque o peão recaptura e ele escapa. Não vamos inventar moda. Vamos seguir na terra dos bobos e lembrar sempre: você é um bobo, você não é bom. Não vejo como ele defende isso ou aquilo. Talvez eu esteja cego porque é a primeira partida e você sabe, na primeira partida as táticas ficam enferrujadas, meio travadas. Mas vamos ver, Sr. Bal. Eu achei que era um Bulbasaur, mas não. Sr. Bal, qual é o plano? Existe um jeito. Tecnicamente, ele precisaria de um peão nesta casa para cobrir ali. Sim, e ele acabou de entregar o peão. Podemos dar cheque, mas prefiro capturar e cortar a fuga. Agora o cheque de bispo volta a ser ameaça, e desta vez cheque no biscoito, no canto. Hoje a gente vai engordar. Esse é o tipo de gordura que eu gosto. Se ele tentar fugir, cheque de bispo, rei no canto e o frango tá assado. Vamos! Ele pode usar a senhora rainha para bloquear, mas aí a gente captura, o que é ótimo. Além disso, temos a ideia de colocar o espremedor aqui para controlar as casas claras e colocar ele para dormir. Sim, os ursinhos de pelúcia dele o traíram, não os ursinhos de pelúcia. Ele quis essa traição. O traidor. Ok, não me diga. Vou ficar um pouco triste se ele chorar por 7 minutos. Isso nunca é um bom começo. Sim, ele é um peão fedorento aqui e o frango até poderia escapar. Mas não consegue, porque depois de checar o homem do frango, a gente leva com a rainha gorda. Torre, batata, tomate, tudo a mesma coisa. Ele entregou isso, eu nem sei o que dizer. Acho que este é o caminho. Se for 1500 de elo no chess.com, a gente pula com o cavalo e dá o doce para ele. Bloqueou com o espremedor? Eu não sabia o que fazer. Quer dizer, sei, mas também não sei?
Então pulamos com o cavalo para caçar a rainha. Achei que ele fosse para lá e o Stockfish só dizia: faz o rock. A vida é boa, menos um Stockfish curtindo. Hora da festa. Curioso que ele foi lá de novo. O rock ainda era opção. O rock e o lance deram opções. Stockfish preferia o D. O que o Stockfish dizia era: toma, 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 toma. E aí você tem atividade. Foi assim que ele explicou. Mas a gente fez rock porque bateu o medo. Ele devia ter pulado com o cavalo e desenvolvido, mas só mexeu o peão de... Não, foi o C, desculpa. Tentou cobrir aquilo e aí D5 era o caminho. Sim, D era o caminho. E ele capturou. Eu não vi isso. Esse é um erro comum. Só porque o peão avançou e foi capturado, você não precisa capturar de volta. Eu fiquei com visão de túnel. Aparentemente tinha a ideia de colocar o espremedor aqui. Em vez de seguir por aquele caminho, ele não pode capturar e... A gente persegue a rainha, que fica numa situação complicada. Se ela vier pra cá, conseguimos o objetivo de dar cheque pelo rock, e ele bloqueia com o cavalo. Aparentemente isso é bom. A gente ataca e pra mim é difícil avaliar, mas é o que o Stockfish indica. Se ele for pra lá, a gente pula com o cavalo e continua empurrando ele pra fora. Curioso que escolhemos um lance normal melhor. Era tipo -3 de avaliação. Muito bom, difícil de acreditar, mas seguimos com o cavalo. Stockfish disse que foi um pequeno deslize. Sim, um pouco brutal. Aqui ele tinha que jogar rainha E4 para manter alguma chance de luta, mas não foi o que fez. Capturamos, e novamente a rainha F3 para tentar trocar as damas era o caminho. Ele não fez, nós escolhemos o certo. Bispo aqui, e agora a rainha E3 era o lance certo. E eu não sabia o que fazer. Aparentemente estava tudo bem. Eu não acreditei. Achei que ele só faria o rock, mas preferiu perseguir e esperar. A rainha ficou presa. Cara, a rainha tá presa. Ela até pode sair, mas aí temos táticas. Capturamos e ele não consegue recapturar. A rainha está pendurada, completamente presa. É meio insano. Ele não fez nada disso. Ele foi para o outro lado. Demos cheque, que era natural, e depois a rainha E3 era o caminho para lutar. Mas demos cheque. C4 também foi sugerido. Ambos davam algo como -10, então colocamos a rainha no melhor lugar. Rainha B5, deixando ela comprometida. Era o caminho. Ele moveu o peão, nós pegamos o cavalo e é mate forçado em 3. Ele pode fazer o que quiser. Esse é o plano. Sim, o plano para fritar o Sr. Frango. O bom e velho E4. O bom e velho E4. E5. Vamos começar com... Eu ia dizer um pouco de Traxler fígado frito. Mano, estamos em 1500 de elo. Quem traz a rainha gorda em 1500? Ok, foco. Podemos salvar o peão pulando com o cavalo aqui, mas isso é meio chato, né? A gente já faz isso o tempo todo. Vamos dar o doce para ele. Não sou fã de dar doces, mas hoje vamos ser legais. Pulamos com o cavalo, damos o doce? Isso é o famoso contra-gambito da criança. Se demos o doce, bloqueamos com o espremedor. Não com a rainha gorda, e aí é desenvolvimento insano. Eu sei jogar? Não. Mas vamos descobrir. Ok, ele mexeu o peão D agora, ou posso fazer rock, que é o sensato. Talvez algo como D6 ou D5. Interessante. Ou talvez eu pule com o cavalo aqui e só intimide a rainha. Não tenho certeza de qual era o melhor. Não vou mentir. Nunca fui campeão mirim, mas sigo aprendendo todo dia. O bom é que talvez possamos pular com o cavalo, já que ele veio aqui atrás do doce. Mas a gente literalmente não liga. Ele pode levar o doce. Ele que chore. Podemos simplesmente recuar. Então seguimos contra o truque da criança. Cavalo aqui. Indo atrás do doce. Se ele tentar salvar com o cavalo aqui, a gente simplesmente corta o cavalo. A única forma de salvar o peão é mover o rei fantoche para lá. Não acho que isso vá acontecer. Ele pode tentar pegar o doce. Ok, ele achou que o cavalo iria salvá-lo. O cavalo é inútil. Ele não pode salvar. Adeus, cavalo. É o fim da linha. Só um adeus mesmo.
Agora é só picar, levar o rei, o biscoito, engordar, pegar diabetes e relaxar. Isso aí é um começo. Ok, então ele está tentando algo curioso. Uma ideia interessante até. O cara quer dizer que o espremedor sai, ataca o cavalo e o nosso cavalo. Se a gente pular com o cavalo aqui para salvar, ele pode pegar o nosso doce. Interessante. E se tentarmos expulsar, ele pode pegar o nosso cavalo. Mas estamos com uma torre inteira de vantagem, então podemos entregar o cavalo e até trocar as damas. Podemos simplesmente fazer o rock, deixar ele levar o cavalo, trocar e ficar tranquilos. Mas estou tentado a salvar o cavalo, deixar ele pegar o doce e depois intimidar a rainha gorda. Ele pega o cavalo, eu troco de volta e perco só um peão extra. Aí troco as damas e sigo relativamente feliz. Não acho que o Stockfish aprovaria, mas vamos tentar. Sim, acho que o mais seguro é só rocar, deixar o cavalo cair e pronto. Mas não sei, parece um pouco questionável. Ele atacou aqui mirando na torre, nós miramos na rainha gorda dele. Ele captura a rainha, nós recapturamos e seguimos com vantagem. O lado bom disso pro branco é que ele não precisa mais ter medo. Sim, é a vantagem dele. Pegamos o doce agora, mesmo já estando à frente na troca. Sem damas no tabuleiro, o rei dele fica relativamente mais seguro. Questionável. Vamos mexer o peão D. Talvez consigamos prender algo. Temos uma troca a mais e estamos ganhando, mas talvez não tenhamos escolhido a melhor linha. Vamos cercar o senhor cavalo. Não podemos rocar, mas podemos centralizar o peão, já que é final de jogo. Oh, será que dá para ir aqui, procurar por alguma tática de cravamento para ganhar? Acho que não tem nada. Melhor mover o rei e conectar as torres. Levar o cavalo para uma casa melhor. Por que cavalo na borda não faz nada? Quero ir para lá, mas está tão bem defendido que nunca dá. Sim, é meio estranho isso. Posso trocar, mas não quero entregar meu espremedor e dar o par de bispos para ele. Acho que no fim vamos acabar entregando. Não, vamos dizer não para a troca. Não sei se foi a melhor decisão. Vamos proteger essa peça, porque perdê-la seria triste. E nunca pegar um doce assim com duas peças na mesma linha. Ele pode colocar a torre aqui e ganhar uma peça. Isso é um problema. Sim, esse cara joga bem. Não vou mentir. Quanto mais olho para essa posição, mais me arrependo de ter chegado nela. Acho que o rock teria facilitado minha vida. Ele nos atacou, poderíamos ter ido para lá. Se eu for para lá, ele pode seguir nos incomodando. Espera. Isso prende o cavalo. Ah, isso é um problema. Estamos meio encurralados. Tchau, tchau. Temos que ir para lá. E se ele souber o caminho, tipo avançar o peão aqui, esse cavalo tá condenado. Ok, fomos mal. Mas ele não viu. Conseguimos fugir com o cavalo e já voltamos pro jogo. Acho que ao empurrar o peão ele se complicou, não vou mentir. Ele se complicou bastante. Agora podemos capturar isso de verdade. Isso é bom. E o que a gente está fazendo? Sério, o que a gente está fazendo? Acho que isso foi desnecessário. Para onde ele vai agora? Não entendo. Ele está atacando, mas a peça já está protegida. Sério, não sei o que esse cara estava planejando. Talvez queira trazer a torre para cá e atacar. Mas estou feliz em pegar o doce e ele não pode me ameaçar, porque o espremedor está protegendo. Isso mesmo. Eu só quero empurrar os peões das colunas C, B e A, sabe? Começar a avançar nossos peões passados. Tá protegido, sem medo, empurra. Não uma vez, duas vezes. E só deixar rolar. O que a gente está esperando? Ele pode ir para lá, pode vir para cá, pode voltar. Batata, tomate, tanto faz. Vamos só avançar uns peões. Se ele tentar avançar, a gente pode até dar um cheque. Ele quer tirar o defensor de lá para atacar, mas ele avançou. Então vamos dar um cheque primeiro, porque a ideia dele era avançar e encurralar nossa peça para ganhar.
Agora ele pode capturar, mas a gente pega de volta. Será que precisamos nos preocupar com isso? Ele quer de alguma forma capturar aqui. Pode até dar um cheque e levar o suco. Posso dizer não para isso, mas não tenho certeza. Talvez eu só pule com o cavalo, sabe? Mas o que ele estava fazendo? Agora temos o garfo mais ousado de todos. Garfo em tudo. Podemos até devolver o doce, mas o que é melhor que um doce? Um biscoito de chocolate. O todo-poderoso biscoito de chocolate é o melhor. E agora podemos pegá-lo de volta. Esse cheque nunca é problema, porque o espremedor está protegido. É por isso. Sempre use proteção. Cheque dado no cara. Podemos ir para cá, para lá, basicamente para qualquer lugar. E eu até gosto disso. Acho que não faz diferença. Recebemos uma atualização do Windows. O cara quer capturar e dobrar nossos peões. Será que importa? Esse bispo aqui vai ser chato. Então vamos para cá, talvez para depois fugir e nos esconder. Não acho que faça muita diferença, mas vamos para lá só para ele parar de ficar dando cheque e me irritando. Realmente não muda nada. Agora ele quer atacar nosso cavalo, ter alguma ação. Eu poderia até sacrificar nesse ponto. Então, qual peão vamos empurrar? Esse ou aquele? Se eu empurrar esse, a posição fica um pouco solta. Mas acho que tudo aqui ainda ganha. Melhor prevenir do que remediar. Vamos criar a descoberta. Será que importa? Acho que não. Coloca a torre na coluna D. Ele até poderia capturar e ainda ganharíamos, mas por que dar alegria para ele? Tira a alegria dele. Deixa ele triste. Ele tá ficando irritante, atacando toda hora. Eu até poderia deixar ele capturar, mas não vou dar nenhum pingo de satisfação. Salvamos isso. Ele colocou o espremedor no centro. Quer pegar o doce? Eu poderia salvar, mas já tô ficando. Ah, eu gosto dessa ideia. Isso é o que chamam de defesa por raio-x. Defendemos nosso peão através do território inimigo. Bem legal, bem arrumado. Mas sinto que dá para cometer um erro aqui. Tipo, dar um cheque para manter a defesa no raio-x. Não sei se existe um nome para isso, talvez. É uma ideia. Interessante. Muito interessante. Então, o que fazer? Posso só empurrar e deixar o peão vivo. O que não é nada mal. Mas acho melhor parar de enrolar. Só empurra o peão para vencer. O que estamos tentando aqui? Qual é exatamente o plano? Ele pegou o doce. Ok, pegou. Vamos empurrar de novo. Não pegou? Então empurra! Afinal, precisamos de dois, porque um só não basta. É isso. Ele pegou o doce, mas não ligo. Pode até voltar e pegar mais doces ou biscoitos. Come e engorda, fica com diabetes e triste. O que queremos é seguir pressionando. Pressionar e continuar pressionando. Parece bem sólido. Ok, ideia interessante. Ele prepara uma descoberta. Mas por que não ir logo e pegar o doce? Se trocarmos, capturamos ou empurramos. Fica interessante. Tô até tentado a só capturar e deixar minha torre morrer. Porque acredito que esses 3 peões passados vão nos levar à glória. Mas interessante. E esse bispo já tá mexendo com minha cabeça de batata. Então vamos pegar o doce e dar os biscoitos do canto para ele. E dizer que esses 3 ursinhos vão construir a casa na árvore e viver felizes para sempre. Então, estamos capturando tudo. Ele está cogitando não capturar, o que é curioso. Ok, podemos sacrificar, mas isso já é um pouco exagerado. Sim, ele pode capturar. Temos autodefesa aqui. Então, qual é o plano? Empurrar a um passo do sonho. Ele captura, recuperamos. Pegamos a rainha gorda. Pegamos a rainha gorda. Todo mundo quer a rainha gorda. Ainda não acredito que 1400 trouxe a rainha gorda logo no primeiro lance. Claramente, o melhor era entrar no pônei e salvar o peão. O problema é que quando você empurra o peão tentando afastar a rainha,
É assim que você acaba perdendo os biscoitos e chorando. Então nunca empurre esse peão. A maioria das pessoas empurra, vai lá, tenta trazer a rainha gorda ou inventa outra coisa. Mas isso que ele fez foi novidade para mim. Ao saltar no pônei e dar o doce grátis, nunca bloqueei com a rainha, senão ele só ganha mais um peão. Bloqueie com o espremedor, e aí você ainda mantém vantagem no desenvolvimento. O ideal é levar a rainha para F4, mas ninguém faz isso. O cara tirou o D, e aí eu fiquei sem saber o que fazer. Roque estava entre as 3 melhores. Saltar com o cavalo também era opção, assim como D5. Eu pensava em ir para D6, mas aparentemente era só seguir. Interessante. A gente saltou com o cavalo, ele jogou a rainha para cá, parecia tão natural que você está sendo atacado, recua. Eu ataco aqui, o melhor seria ir para D5. O Stockfish realmente gosta do D. Ele avançou o cavalo e atacou o peão. A melhor jogada era o cavalo aqui. Estranho. Achei que ele iria com o rei. Qual é o plano? De novo, é só tirar o D, cara. Coloca o D na cara dele. Isso é coisa do Stockfish, não minha. Então ele saltou no pônei. Se pegar o doce, não temos medo. É só mover a torre pra cá. A rainha chora. A gente captura, dá cheque, pega o biscoito, engorda. Então não é como um doce envenenado. É mais tipo, você come e passa mal. Aqui ele defende, mas o Stockfish não curte muito capturar, né? O que me surpreende. Stockfish basicamente diz, pega logo isso. A gente pega. Ele moveu o rei para algum lugar. Ah, o Stockfish é lento. Isso é insano. O Stockfish é tão suspeito. Stockfish é muito esperto, ele diz. Não recue, isso é loucura. O Stockfish dá um cheque aqui, pega o pônei e salva a posição. Isso é insano. Tipo, você bloqueia em algum ponto e o jogo continua. Stockfish. Por algum motivo, achei que ele ia capturar. E agora a gente só ganha. A gente conseguiu, mas agora não tenho tanta certeza. Devíamos ter confiado. Roque era a melhor opção. Sim, ele pega o pônei, mas tanto o rei quanto o espremedor ficam travados. Não evolui. Podemos jogar CD, só colocar o D na cara dele e seguir. Sim, escolhemos mal para salvar. Quão ruim foi? Acho que é lance de interrogação. Sim, foi dúvida. Ele troca as damas e simplifica a vida dele. Fomos atrás de doces e perdemos boa parte da vantagem. Estávamos em desvantagem aqui? Tiramos o D tarde demais. E depois tentamos fixar em 1 minuto e aí acabou. E esse lance com o rei também foi um ponto de interrogação. O cara só quer empurrar peões. O que está acontecendo? Stockfish quer remover o pônei. A gente não fez. E agora aparentemente está igual, né? O que é meio insano. Depois disso tá travado, né? Sim, ele precisava de um peão aqui para fechar todas as saídas. O pônei estava condenado. Ganhar isso não é tão simples. Espera, o quê? Ah, ele só moveu. Mas e se a gente fizer isso? O pônei tá condenado. A gente até segura, mas não sei por quanto tempo. Tá condenado. Tá caindo. Mas ele errou. Torre aqui foi uma baita perda e a gente só fugiu com o pônei. E agora ele simplesmente dá o doce, a gente engorda e fica de boa.